E um desafio muito grande, porque é democratizar o pescado, né? Eu acho que esse é o grande desafio. É mostrar para o consumidor, a gente tem que desmistificar o pescado se come só na quaresma. Hoje, nossos principais produtos são tilápia, salmão e, na quaresma, o rei, né, que é o bacalhau, né? Bacalhau. E eu acho que a gente ainda, com outros pescados, a gente sofre ainda muito oscilação de safra. A gente sabe que existem clientes e fornecedores e varejistas que eles não tomam o mesmo cuidado que às vezes a gente toma. Nem da Swift, a gente falou assim, vamos fazer um produto congelado? Vamos, mas a gente vai ter que fazer um produto de alta qualidade. O mesmo tipo de relacionamento que você tem numa loja Swift, você vai ter numa loja Store in Store. Tá. Isso é fato. Este episódio é patrocinado por Apas Show. Olá pessoal, você que acompanha o podcast Seafood Brasil, bem-vindo a um novo episódio. Hoje temos um convidado muito especial, Felipe Scartesini, meu amigo. Ele é gestor da categoria de pescado e hortifruti dentro da Swift. Uma das lojas que mais vende pescado congelado no Brasil, se não a que mais vende, né? Ele vai dizer que é a que mais vende. Mas é isso, Felipe, prazer ter você. Prazer, obrigado. Queria te agradecer primeiramente pelo convite. Me sinto muito lisonjeado por onde a gente começou. Eu estava conversando um pouquinho antes com você aqui, para onde a gente chegou. É uma trajetória um pouco longa, né? Sem dúvida, nós vamos explorar isso, eu quero que você me conte já já. Tá bom. Eu só vou dar um recado, pessoal. Essa temporada é focada no varejo, né, em players muito importantes do varejo, como é o caso do Felipe, e nós estamos lançando o dossiê Pescado no Varejo. Então essa pesquisa já pode ser baixada por você que tem interesse em saber os desafios e oportunidades do mercado de pescado, especialmente nesse canal tão importante que é o varejo. Então se você tiver dúvidas aí, entra no nosso site, lá você tem as indicações de como você pode baixar esse estudo gratuitamente, ok? Bom, voltando aqui, Felipe. Felipe, vamos começar por aí mesmo, tua trajetória, né? Vamos Uma lá. trajetória longa no pescado, apesar da pouca idade, você é um cara jovem, mas Quem já dera. rodou muito. Quem dera. Já quarentei, né? Já quarentou. Já quarentei, então... Eu também. Bom, vamos lá. Cara, eu comecei a minha trajetória com 18 anos, tá? Na indústria do peixe. Me buscaram, eu, um jovem inconsequente, trabalhando numa gráfica como designer. Por incrível que pareça, sou formado em publicidade e propaganda, então eu era designer numa gráfica pequenininha. E por questões do destino, um fornecedor foi lá para fazer um folder para APAS, por incrível que pareça. É mesmo? Olha só como as APAS. histórias Ele falou estão assim, conectadas. nossa, eu preciso de um folder para APAS para amanhã. É. E isso começou, e assim começou. Ele me viu e falou assim, cara, você é muito interessado, você é curioso, porque eu comecei a fazer um monte de pergunta. 2 meses depois ele me contratou para comandar aí a equipe de marketing. Nem tinha marketing, era eu fazia tudo lá, na verdade. Sim. Quem era? Era Delmari. Delmari, Começou como Nutrimar, depois virou sim. Delmari, Aham. enfim. Tá. Começou assim. E ali começou a minha trajetória no pescado. Tá. Então, eu falo que ali foi uma grande escola, né? Porque eu basicamente não sabia absolutamente nada. Não sabia a diferença de uma tilápia para um salmão. Aham. E tive um gestor ali na época muito bom, que me ensinou e me deu tempo para aprender o pescado. E ali a gente foi evoluindo, né? Dali, acabei saindo, falei, não, vou voltar para a agência de publicidade. Mas uma coisa que era engraçada, que toda vez que eu ia no supermercado, eu me deparava e me parava na peixaria. É Sempre mesmo? olhando É. a peixaria. Não tinha o que fizesse, eu estava sempre na peixaria. Daí eu falei, não, eu acho que eu tenho um chamado para peixaria de novo, Já né? estava começando a crescer um pouco de escama. Exatamente, tem um chamado pela peixaria. Ah. E eu voltei para Delmari de novo, daí ele já tinha virado Nutrimar, já tinha virado Delmari. Uhum. Daí eu fiquei lá por acho que uns 2 anos, 2, 3 anos. Acabei saindo de lá, rodei algumas empresas menores, bem pequenas mesmo, que a gente fazia mais uma questão de uma auditoria, uma consultoria de desenvolvimento de marca, embalagem, essas coisas. Fui para o Opergel, sou muito grato no Opergel pelo time, seu Ivan, dona Rossana.
São pessoas muito queridas na minha trajetória, porque foi... E o Zé Ricardo também, que hoje está na Frumar, É mesmo. que ele falou assim, eu lembro uma vez que a gente foi visitar um cliente, não sei o motivo, eu tinha algum tipo de ação, alguma coisa para a gente fazer, eu comecei a conversar com o comprador sobre peixe, a gente começou a debater o que a gente podia fazer de ação, ele, acabando a reunião, ele falou assim, Felipe, só falta você falar o preço e vender, porque você já falou toda a questão do peixe. Eu falei, acho que você tem um tino comercial aqui dentro, né? Ele que enxergou Foi isso em ele que você. enxergou. Você não tinha pensado até então em Nunca. trabalhar no Para mim, comercial? eu estava muito feliz trabalhando no marketing, fazendo APAS, fazendo outras feiras, seafood, inclusive. Claro, tá. Tava muito feliz ali dentro. Aham. Daí ele falou, não, você aposta? Eu falei, cara, vamos tentar, vai. 2 meses depois, pandemia. Que bom timing. No time, 2 meses depois, pandemia. Daí a pandemia, eu acabei assumindo a parte de food service da própria Alpergel. Tá. Aí foi a primeira vez que eu tive um cargo de liderança, cuidando de pessoas, a gente acertando venda. Tudo isso foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Eu tenho a Isso, sensação de que aconteceu rapidamente, porque 2, cara, 3 anos... isso foi 2022, assim, é porque foi aí que eu entrei e mergulhei de cabeça na questão comercial, na questão, assim, antes eu era muito teórico nessa sensação, assim, de saber o peixe, de saber camarão, de saber, mas eu guardava para mim. Ah. Quando foi pro comercial, foi meio que aí sim uma coisa mais meteórica, foi muito mais rápido, assim, porque as pessoas, a gente acaba assim, se fazendo, como eu posso dizer assim, as pessoas começam a te enxergar diferente, Sim. né? Quando você é do marketing, você é focado num nicho de marketing. Daí, quando você começa com comercial, você acaba conhecendo mais pessoas, voltando a falar com pessoas que você não tinha falado no passado. Então, sua conexão se torna muito maior. Inclusive com vocês, né? Pois é, fora que quando você é marketing, você é custo para a empresa. Mas quando você é Exatamente. comercial, você traz receita. Basicamente isso. Basicamente é isso. Então, voltando, fiquei no food service. Quando mais ou menos a pandemia se estabilizou, assim, daí o Zé Ricardo, ainda a gente estava na Alpergel, falou, vem pro varejo. Vem me ajudar no varejo aqui a vender, que eu estou muito cheio, preciso de alguém para me ajudar. Daí eu fui ajudar ele no varejo, daí do varejo acabei recebendo uma proposta para sair de lá. Eu falo que eu fiz uma participação especial na Frumar. Foi rápido. Foi rápido. É. Cuidei de 9 meses, basicamente sul e sudeste, categoria lá. Daí eu recebi um convite para trabalhar do outro lado do balcão, eu gosto de falar. Antes eu vendia peixe, agora eu tenho que comprar peixe, fazer a gestão de peixe. Recebi o convite para a Swift, nunca tinha trabalhado como comprador, mas o André, meu gestor, meu diretor hoje, meu gerente, na verdade, confiou em mim, apostou em mim e a gente está aí. Há 2 anos aí fazendo um trabalho que eu digo que muito satisfatório, primeiramente, e um desafio muito grande, porque é democratizar o pescado, né? Eu acho que esse é o grande desafio. É isso que eu queria explorar, assim, aproveitar essa experiência tua de ter passado pela indústria, Sim, né? De várias formas aí, antes prestando serviços, depois na Sim. própria compra, mesmo na venda. sim, E assim, a gente tem essa dificuldade que hoje é você entender quais são as potencialidades do consumidor de entrar na loja e comprar o seu produto. E quais Sim. produtos, quais itens, quais apresentações, né? Assim, qual que é o desembolso que ele tem para poder bancar aquele pescado. E eu acho que a Swift tem uma oferta grande claro, de opções sim, e facilita isso. A gente costuma dizer, quando vai lidar com a Semana do Pescado, por exemplo, que pescado tem para todos os bolsos, né? sim. Não só para todos os gostos. Eu acho que a Swift busca isso. É isso? Eu acho que um passo antes desse, Ricardo, é mostrar para o consumidor que a gente tem que desmistificar o pescado se come só na quaresma. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é ele entrar dentro da loja, entrar dentro de não só da loja da Swift, mas em qualquer varejista, e entender que lá ele pode comer peixe. Ele não tem só carne, que ali tem uma opção de proteína. Acho que esse é o ponto principal. Eu gostaria de mostrar para o cliente que ele entre dentro da loja
com um carrinho de supermercado, ele fala, aqui tem peixe. Não, eu estou entrando no varejo, ou estou entrando na Swift para comprar peixe. Eu acho que são dois momentos totalmente distintos. Não uma compra por impulso, mas uma compra já destinada, porque ele sabe. E a gente precisa fazer isso de uma maneira orgânica, na verdade. A gente tem que mostrar para o cliente que ele pode se dispor de comprar esse produto, tirar esse medo de comprar um pescado. E porque hoje o pescado tem um preço igual a todas as outras proteínas, às vezes até ser mais competitivo. A gente vê aí que o peixe sofre às vezes até deflação durante um ano, e em outras proteínas a gente vê um crescimento alto, às vezes uma estabilidade, e no pescado a gente vê até deflação. Então, assim, às vezes a gente está comprando até mais barato e vendendo mais barato. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade que o pescado tem, é justamente fazer isso. Ó, eu tenho uma oportunidade, você me dá uma chance para eu colocar o meu peixe no teu cardápio, que você não vai se arrepender. Então, assim, isso acontece hoje que o consumidor já mudou alguns hábitos dele, que ele tinha no passado. Eu falo que também a questão da culinária japonesa, dos restaurantes japoneses, ajudou também a fazer o pescado se aumentar o consumo. Mas a gente ainda pode mais, sabe? Eu acho que o pescado a gente tem uma capilaridade, um campo de crescimento muito maior, diferentemente das outras proteínas. Acho que as outras proteínas estão chegando num teto, e que às vezes o crescimento no consumo é de 1, 2%, e a gente pode, no pescado, dobrar, triplicar, porque a gente tem espaço ainda. O consumo ainda é muito baixo. Sim. Mas a gente, sim, tem muita coisa dentro da cadeia do pescado que tem que ser mudada, que tem que ser melhorada, para a gente se tornar mais competitivo, para a gente fazer o pescado ser mais consumido. A gente está conseguindo fazer, nos trancos e barrancos, a gente está fazendo o pescado se tornar relevante dentro de uma proteína, dentro de uma categoria de proteína, mas eu acho que a gente ainda tem bastante para trabalhar. Eu acho que um dos paradigmas que vocês ajudaram muito a quebrar, a Swift ajudou muito a quebrar, é a questão do congelado mesmo, né? Então, assim, é um parâmetro que era, assim, insuperável, né? O setor tinha essa coisa de peixe só vende fresco mesmo. A gente ainda vê, e algumas entrevistas que nós fizemos aqui mostram isso, a gente vê alguns canais e alguns formatos de varejo específico dependendo muito ainda da peixaria fresca. Sim. Mas vocês se notabilizaram desde sempre pelo congelado, sempre foi essa a proposta. Sim. E de cara, assim, ou vende, né? Porque assim, o projeto tinha que se provar. Carne congelada já se vendia, frango também, vegetais também, eu acho que houve um crescimento que não era comum. Sim. Agora, o pescado deve ter sido um desafio tremendo, né? Eu acho que isso é uma questão mais cultural também, né? O brasileiro, diferentemente do europeu ou até mesmo do americano, ele passa uma coisa assim, minha mãe comprava na feira o pescado e eu comia aquele pescado fresco da feira, e passa-se de geração em geração, de pai para filho. E você vê que não é hoje bem assim, porque será que o pescado fresco da feira, vamos dizer assim, realmente é fresco? Porque eu falo assim, não estou desmerecendo, longe disso, que eu acho que para mim fresco é você pescar o peixe, abrir e comer, né? E você vê o congelado, você despescar, limpar, filetar e congelar na origem, guardar todos os seus nutrientes, suas proteínas, é um desafio, e mostrar isso para o consumidor, mas eu acho que ele está começando a entender a garantia de origem. Eu acho que é uma coisa muito que a gente também no passado sofreu muito com algumas indústrias que colocavam um produto congelado com muita água, com um produto de má qualidade. Isso gera-se uma cara feia do produto às vezes, né, no ponto de venda. A gente sabe que existem clientes e fornecedores e varejistas que eles não tomam o mesmo cuidado que às vezes a gente toma. Tá? Isso compromete a experiência do consumidor também, porque às vezes o cara vai experimentar pela primeira vez ou vai fazer uma recompra ali, tem uma experiência negativa. Ele não compra mais, exatamente. E o pescado é uma coisa assim, eu falo que carne todo mundo faz, sabe? Já está intrínseco na gente, né? A gente pegar e comprar uma peça de contrafilé, de picanha, vou fazer um churrasco, o cara corta, põe sal grosso e faz. Mas para o cara fazer um peixe,
Daí ele fica com aquele medo. Às vezes o cara tem um exemplo, R$ 50. Pô, eu vou gastar R$ 50 e vou fazer um salmão, por exemplo, e o salmão não ficou bom. Então ele fica com a frustração que eu perdi R$ 50, entendeu? Ele não se desafiou a fazer um produto que seja assim. Então, é um tema muito sensível, assim. Então nem da Swift, a gente falou assim, não, se a gente vai fazer um produto congelado, isso nem quando eu não estava, tá? Eu falo que eu só continuo Sim, uma filosofia e um objetivo que a empresa tem. sim. Vamos fazer um produto congelado? Vamos, mas a gente vai ter que fazer um produto de alta qualidade. Então a gente faz auditorias nos nossos parceiros, nossos fornecedores, assim, muito duros, muito ferrenhos, porque o cara tem que me garantir que é um produto fresco, que está sendo congelado dentro da origem, qual é a rastreabilidade desse produto, porque o consumidor, o consumidor Swift, ele é um consumidor exigente, ele quer um produto que ele sabe que ele não vai ter problemas. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é assim, como é que eu posso fazer esse produto ser refletido desse jeito? Então a gente tem que pensar numa apresentação de uma boa embalagem, a gente tem que deixar o produto 100% exposto, ele tem que ter ali, não pode ter aquele bloco de gelo. Então assim, a gente faz uma curadoria muito forte, tanto nos fornecedores, quanto em que produtos a gente vai colocar dentro da gôndola e qual é o fornecedor mais indicado para fazer isso. Acho que essa equação é a equação perfeita, né, E aí essa equação também tem alguns fatores aí que também podem ser adicionados. Exatamente. Por exemplo, vocês têm hoje quantos SKUs? SKU, pessoal, é a quantidade de itens, né, que existem no varejo. Olha, hoje a gente tem 39 não, 40 na verdade, que temos lançamento em breve aqui dentro da Swift. Não dá para falar ainda o que é? Ainda não, é segredo. Eu Segredo. Passem na loja Swift que vocês vão ver. Tá? Hoje a gente tem 40 SKUs, então assim, a gente tem um sortimento de pescados muito grande. A gente tem assim produtos do público A até o público CD. Então a gente gosta de dizer que a gente é um mercado, um varejo democrático. Então a pessoa pode ir lá e escolher o produto que ela quer. Então assim, a gente tem o produto da praticidade, a gente tem um produto que é mais gourmet, tem um produto que é, enfim, pega e coma. Então a gente tem de tudo ali dentro, né? Então, acho que ser democrático é ser isso, ter uma opção para todos os gostos ali dentro. Né? Sim, é verdade. Agora sim, tem carro-chefe, né? Temos Tem os produtos que carro-chefes, vendem mais. Você pode dizer quais são? Claro, não tem o menor problema. Eu acho que deve ser de todo e qualquer varejo o carro-chefe, né? Hoje nossos principais produtos são tilápia, salmão e na quaresma o rei, né? Que é o bacalhau. Né? Bacalhau. Bacalhau. Filé de tilápia, lombo de Filé salmão. filé de tilápia. Ou a raquete, como se chama, né? Eu falo que a família, tá? Família tilápia com seus filés de 800, 400 iscas e empanadas. Posta vocês não trabalham? Não trabalhamos com posta, só numa sazonalidade. É um produto que o consumidor paulista, onde a gente tem o maior número de lojas, está acostumado com postas. Eu falo que o consumidor paulista é um consumidor que quer praticidade, ele quer abrir o produto, deixar o produto descongelar 10, 15 minutos, fritar, empanar e comer. E de preferência sem pele. E de preferência sem pele e sem espinho, né? A família salmão com seus filés de 900, os porcionados de 125 e 500 gramas, que é o produto mais do dia a dia, né? E o bacalhau na Páscoa, que a gente ainda é um público muito católico ainda, vamos dizer assim. E eu acho que eu não vou até melhorar, muito religioso no sentido, tá? Acho que não é só católico, não. Todo religioso, ele tem a intenção de comer pescado. Então, o bacalhau, ele tem um pico de venda muito alto ali na quaresma, como todo e qualquer varejo. Mas esses são os 3 itens aí que a gente olha com mais carinho. Não que os outros não estejam, a gente não veja também, mas esses são... a merluza também. A merluza é um pescado. O panga ainda dentro da loja Swift, ele ainda tá se acostumando, vamos dizer assim, né? É um produto relativamente novo dentro da família de produtos da Swift. Então, ele ainda está... Eu não sei até onde ele vai chegar, vamos dizer assim.
mas a merluza também é um produto ali bem icônico, na verdade, né? Sim. Você vê alguma diferença entre esse modelo das lojas próprias e o Store in Store também, que essa é uma coisa muito interessante. Não sei se todos sabem, mas a Swift tem lojas dentro de grandes redes varejistas Sim, e opera essas lojas em parceria. sim. E aí também tem esse sortimento, é o mesmo, inclusive essa primeira pergunta, é o mesmo em ambas as lojas? Depende do varejo, tá? Tá. Tem varejo que tem todos os itens, tá? E tem varejos que tem itens limitados. A gente deixa essa opção para a própria rede escolher qual é a opção que ela quer, né? O importante, na verdade, é o Store in Store. Eu posso falar mais até pelo pescado do que por outras proteínas, na verdade. É que assim, a gente está tentando ajudar e facilitar o varejo. Às vezes o varejista não tem uma condição de ter algum pescado congelado, a gente tenta ajudar e ter uma loja dentro de uma loja de supermercado. A ideia, na verdade, é fazer, democratizar o pescado, como eu falei, e duas, é ajudar a rentabilidade do próprio supermercado. Era assim, a gente não quer uma guerra dizendo que a gente é mais bonito, longe disso. A gente quer fazer o cara consumir mais proteína como um todo, tá? E o pescado principalmente. Então, assim, às vezes o cara não tem tempo de ver um pescado congelado. Então, assim, a gente oferece essa opção, só tá ali e ajuda. E a gente ajuda ali a fazer uma composição de mix dentro da loja. E as lojas físicas nossas, elas já são lojas modelos que a pessoa pode entrar, conta-se uma experiência ali dentro de atendimento, de um circuito, de que você tem aqui. Então, mas basicamente assim, o treinamento de funcionários é igual para as duas, tá? O mesmo tipo de relacionamento que você tem numa loja Swift, você vai ter numa loja in Store. Tá. Isso é fato. Tá. Eu queria voltar só um pouquinho, a hora que você falou da questão dos carros-chefe, né, Tá? o que mais se vende, e realmente é para todo mundo, né? A gente percebe que é para Sim. todo mundo, é salmão, tilápia, um pouquinho menos camarão e bacalhau sazonal, né? Você esqueci até do camarão. Tem um camarão. Camarão, imaginei que o camarão também estava nesse Sim. nível. Eu tenho certeza que você, como um cara da indústria também, um cara amante de pescado, gostaria de ter outros itens aí também rivalizando em termos de venda com tilápia e salmão. Sim. Mas por que você acha que isso não acontece? Eu acho que eu penso muito mais no desembolso, tá? E na frequência do produto. Eu acho que é importante frisar que, por exemplo, tanto o salmão quanto a tilápia, eles já são produtos de cultivo, né? Então, são produtos que a pessoa tem uma rastreabilidade dentro da origem, desde o alivino até o seu ultracongelamento ali dentro, até a entrega no nosso CD. E eu acho que a gente ainda, com outros pescados, a gente sofre ainda muito oscilação de safra, né? Então, acho que às vezes a gente não tem, eu falo assim, às vezes tem produto que já está começando a vingar, está começando a crescer a venda dele, a gente fala, eu quero mais, não tem. Não tem. Daí a gente perde todo um histórico de venda, daí o cliente desacostuma e você tem que começar tudo de novo. É como um jogo do videogame, game over, Sim. e você começa... Isso aconteceu com uma Pará, por acaso? Exatamente. Sabia, porque eu sou um cliente também. E aí eu compro uma Pará. E aí, de repente, teve uma quebra, eu falei, eu acho que aconteceu alguma coisa com a pesca, porque é sazonal, e tem safra que dá, tem safra que não dá. Exatamente. Eu acho que, assim, eu falo que de todas as proteínas ainda, eu acho que o pescado é o último das proteínas a se profissionalizar, tanto na pesca quanto na industrialização. Eu acho que as outras proteínas, bovino, suíno, aves, eles estão ainda anos-luz. A gente melhorou muito, tá? Nossa, as indústrias chilenas, as indústrias de tilápia são excepcionais. Mas eu acho que a gente ainda falta. Falta ainda um pouco mais de investimento, de infraestrutura. Às vezes o cara tem que levar o barco dele para buscar e a gente não sabe como está o barco. Então a gente da Swift audita isso daí também. Como é que o cara pega o peixe, onde ele armazena o peixe. Então é difícil, assim, sabe? A gente ter empresas ainda que façam esse pescado de uma maneira perene, no caso, né? A gente ter isso o ano inteiro,
Poxa, você sabe quanto que a gente vende de um determinado produto, a velocidade, a tonelagem. Poxa, o que que você não comprou? Porque você sabe que eu vou pedir no mês que vem mais ou menos a mesma coisa, sabe? E você deixa passar, acabou. Mas como você deixou acabar, entendeu? Sim. Acho que ainda falta um pouco dessa, pode dizer assim, sabe? Vamos ser um pouquinho mais Mais ousado. ousado, acho que essa é a palavra. Tá. Então, e ser um pouco mais profissional assim ainda, sabe? Poxa, vamos pescar, vamos ter uma curadoria do que a gente... O peixe está pequeno, volta ele para o mar. Tem N coisas assim que a gente pode fazer. Acho que a gente tem que pensar não só na pesca, mas a gente também tem que pensar na sustentabilidade da cadeia como um todo, né? A gente vê, por exemplo, o bacalhau. O bacalhau é um peixe de selvagem, não se tem ele em cativeiro, a gente tem que ter as suas cotas de pesca anuais. Eu acho que a gente às vezes acaba destruindo, vamos dizer assim, a natureza, né? E não ter hoje a safra esse ano foi boa, cara, eu acho que a gente já passou da época de ter essas oscilações, não só no pescado, mas como nos frutos do mar no geral. A gente já chegou a hora da gente ser mais profissional nesse sentido. Porque no final das contas é o consumidor que manda, e se ele está irritado porque não tem um produto que ele estava acostumado a consumir, ele que vai reclamar, Exatamente. a venda vai cair. Exatamente. Imagina só, o cara comprou um determinado produto, uma pará, por exemplo. Poxa, eu gostei, é um produto nacional, é bom, é gostoso. Daí na outra vez ele vai lá não tem. Ele vai comprar outra coisa. Então você dá a oportunidade para ele comprar. Não outro, às vezes nem é outro pescado, às vezes ele vai mudar de proteína. Então, assim, ele não vai voltar lá para comprar 2 maparás daqui 2, 3 semanas. Ele já entendeu que ali não tem mais. Sim. Então, é muito difícil. Eu acho que se você ter uma cadeia regular o ano inteiro de pescado, você ter aquele produto o ano inteiro, é um desafio muito grande. Acho que hoje é o maior desafio hoje. E a luta diária de preço, né, que a gente tem que fazer, os custos aumentam, o bolso do consumidor está ficando cada vez mais rareado nesse sentido, o desembolso, na verdade. Sim. E a gente tem que se reinventar o tempo inteiro, né, mostrar outros produtos. Não tenho dinheiro para comprar um salmão. Pô, mas tem tilápia, mas tem merluza, você tem outras opções de pescados ali que são fáceis ali dentro. E a gente tem que ficar, é educação, eu acho que não existe outra coisa. Sabendo-se também que 85% da compra é feita no ponto de venda, você treinar a sua equipe para divulgar. E assim, imagina só, às vezes é uma pessoa que você treina que ela nunca comeu pescado na vida dela. A própria pessoa que vai ajudar a vender, ela não sabe. Não tem experiência então, de consumo, a gente tem que fazer treinamentos constantes, entendeu? Mostrar, isso aqui, oferece isso aqui. Porque, vou fazer um jantar especial. Pô, você vai fazer sempre as outras proteínas? Por que você não faz outra coisa? Eu falo que é um paradoxo muito, muito louco. Porque como é que a gente não faz pescado? Vou dar um exemplo assim, o cara não compra badejo para fazer na casa dele, mas ele vai no restaurante chique e o que ele vai lá comer? Badejo. Entendeu? Então, ou seja, o cliente sabe, o cliente gosta do produto, mas a gente não dá essa relevância, esse reflexo no ponto de venda. Sim. Porque o cara que vai comer num restaurante, ele é obrigado, inevitavelmente, a ir pelo menos 1, 2 vezes na semana dentro de um supermercado. Poxa, será como a gente pode ativar essa lembrança desse restaurante com um produto? Eu estou aqui, o produto está aqui. E você não... É isso. Daí, às vezes, a pessoa precisa... Você sabia que eu tenho abadejo? Por que você não experimenta abadejo? Porque o cara, às vezes, está no carrinho lá e falou, estou aqui olhando, eu quero comprar um salmão. Eu tenho abadejo, entendeu? Daí o cara, pum! Olha, lembrei daquela vez que eu comi abadejo. Será que eu não consigo replicar o que eu comi? Hoje a gente tem internet aí, com 500 mil receitas possíveis e inimagináveis de como você fazer. Então, acho que a gente ainda precisa, tem muita educação, a gente tem muito campo ainda. A gente consome muito pouco peixe ainda. A gente está falando de 10 quilos, 10,5 quilos versus a 20, né? Acho que se a gente chegar em 15, a gente é uma vitória. Eu acho que nem tem peixe suficiente para chegar em 15 hoje. Não, e é engraçado, né? Você vê que o pescado é a maior proteína do mundo, todo mundo consome, e a gente
consome muito pouco versus as outras proteínas, né? Então, assim, é educação. Aí eu volto a falar, eu acho que a questão dos restaurantes japoneses e a culinária japonesa, com salmão fresco, já ajuda muito, né? Mas hoje, eu digo por mim, eu fui comer salmão fresco, fui no restaurante japonês com 25, 26 anos. A primeira vez que eu fui comer comida japonesa. Hoje eu tenho o meu filho com 8 anos, com 2 anos de idade, ele já estava comendo comia sashimi. sashimi, exatamente. Então, ou seja, ele já é um cliente de pescado como um todo. Então, ele vai comer pescado pela vida inteira. E ele vai levar isso para os filhos dele, que vai refletir. Então, assim, eu acho que a semente já foi plantada. As próximas gerações vão mostrar se a gente fez o trabalho certo. Falo, a gente já é velho, a gente aprendeu o modus operandi antigo, né? Agora, a nova geração, eu acho que a gente só está fazendo a primeira construção. Acho que a gente só está edificando. Quem vai construir são as gerações futuras. Sim, parece que a gente está numa geração de transição, né? Exatamente. Lá em casa também todo mundo come peixe. Tem um de 11 e uma de 4. E aí deles se eles não comerem peixe, porque esse é o negócio exatamente. do papai. É o paradoxo, né? Eu não como peixe. Já pensou? Isso acontece muito no nosso setor, né? Total. Pior é quando o cara vende e não come, né? Exatamente. Tem uns casos aí, mas não vamos falar. Eu não vou falar. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço. Inclusive devem estar aqui na feira. Com certeza, não tenha dúvida. Felipe, eu queria olhar um pouco para o consumidor aqui, explorar uma coisa que está acontecendo, que já falei disso em episódios anteriores, mas é tão importante que eu vou falar de novo, que é a questão das canetas emagrecedoras, né? Então nós temos aqui a capa da Seafood Brasil 63, que trata desse assunto, né? E a gente avalia aqui nessa edição como foi o impacto, ou como tem sido, né? E as expectativas aí para o setor de pescado. Como é que vocês na Swift têm olhado para essa questão? Cara, a gente está muito atento, tá, Ricardo? Nesse sentido, a gente já vê um movimento dos clientes Swift como um todo, acho que é a população como um todo, as pessoas estão consumindo mais proteína e menos carboidrato. As canetas emagrecedoras estão fazendo isso de uma maneira muito verticalizada. Na verdade, eu até vi uma matéria dizendo que se bobear até 2030 não vão existir pessoas obesas no mundo, se as pessoas continuarem usando canetas emagrecedoras. E as canetas estão ficando mais baratas. Exatamente. Também, daqui a pouco vai ter uma cápsula, né? Exatamente, daqui a pouco vai ser uma goma para você comer, daqui a pouco, né? Isso também democratiza o acesso a essa ferramenta. E a gente vê um aumento significativo das proteínas, da procura das proteínas. E eu acho que o pescado pode se aproveitar muito disso, porque eu acho que dentre todas as proteínas, é a proteína que ela já tem a chancela de saudável, ela já tem de um produto leve, um produto com muito carboidrato, muita proteína, e enfim, eu acho que a gente tem um caminho e a gente tem que se aproveitar disso, não tenho dúvida nenhuma. O consumidor ele já está procurando isso. Então, que custa a gente dar um pouco mais de luz à proteína do pescado, ao pescado, como, vamos dizer assim, a proteína embaixadora, vamos dizer assim, das canetas emagrecedoras. Eu acho que assim, a gente tem que tomar um pouco de partido nesse sentido, tá? Acho que a gente vale muito a pena isso daí. Eu acho que a gente consegue construir um enredo e uma história sobre isso. Uma briga que vale a pena comprar. Com certeza, com certeza. Deixa eu aproveitar a última pergunta que eu tenho para você, um recado, na verdade, que eu pediria para você dar para a indústria. O que a indústria deve fazer para vender para a Swift? Uma indústria que ainda não atende vocês. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Eu acho que a gente tem que pensar numa indústria impecável, pensar numa rastreabilidade como um todo, tá? Desde a sua pesca ou do seu processamento, ter toda a rastreabilidade do produto. Então a gente valoriza muito não só o produto, mas a gente também valoriza pessoas, tá? Então acho que é um recado também, o funcionário. Eu falo que as indústrias tem que ser um reflexo do produto dela. Se o funcionário está de bem com a vida, ele vai fazer um produto bom, que ele vai embalar com melhor qualidade, ele vai fazer um melhor filetamento, que a gente está falando de peixe, ou ele vai descascar melhor um camarão. Então, tudo isso faz a cadeia. A gente já recusou empresas que a gente vê que os funcionários não estavam
contentes com o desempenho da empresa. Então, a gente viu que o produto não ficaria, o produto final não fica. Então, a gente tem que pensar, eu sei que é difícil, eu sei que é um investimento, você tem que jogar dinheiro na frente, mas assim, equipamento limpo, sabe? Cultura, é cultural, não caiu no chão alguma coisa, vamos limpar, vamos fazer a higienização da maneira correta, sabe? Eu acho que tudo isso envolve, eu acho que a gente tem que mudar essa cultura de pescado num todo, de como a gente pode, como eu posso dizer assim, como a gente pode fazer um produto chegar na ponta, que o cliente abra, faça o produto e fala assim, eu estou comendo sem medo nenhum de ter esse tipo de problema, algum problema de intoxicação alimentar ou ter algum problema de frustrar-se com um alimento, com o peixe como o seu alimento. Acho que esse que é o mais importante. Então, para ser fornecedor Swift, você tem que pensar nisso. Poxa, o que eu posso fazer para melhorar a minha indústria? E a gente, assim, desenvolve fornecedores também. Se a gente vê potencial no fornecedor, isso já aconteceu. Teve fornecedor que a gente fez a primeira auditoria e falou assim, cara, não dá. Mas assim, mas era um produto que para nós poderia ser relevante, né? Era relevante e hoje é relevante. E a gente foi lá, desenvolveu, se provoca melhorias no carro. olha, você tem ali 6 meses para consertar isso aqui. Daí 6, 7 meses a gente volta na indústria, cara, nossa, é outra coisa. Então é treinamento, é certificações, é equipamento limpo, é a cadeia é difícil. Eu falo que eu sei que é difícil, a gente já visitou muitas indústrias, mas tem que se fazer necessário. Eu acho que se a gente mudar essa cultura, o cara não vira só um fornecedor da Swift, ele pode se garantir que ele é um fornecedor para todas as outras. Outros varejos acabam comprando essa briga. E você consegue falar assim, o meu produto é 50, 60 centavos mais caro, por exemplo, mas é um produto que eu tenho a garantia de origem, isso tem uma relevância. O cliente hoje, ele procura essa rastreabilidade. Opa, isso é um ponto, porque costuma-se falar na cadeia que não, que o cliente não está ligado nisso. Não, ele quer saber. Aí a gente sabe que o cliente quer saber de onde veio, qual é a origem, como o produto é abatido. Eles veem por que o produto está dizendo uma informação nutricional. O cliente, ele olha, tem cliente que olha a tabela nutricional, cara. E o teu pessoal no ponto de venda tem que estar preparado para responder ali, né? Tem que estar preparado, exatamente. Na Páscoa é uma coisa assim, as pessoas viram ali, olham a tabela nutricional. Eu acho que assim, eu falo, ainda voltando um pouquinho, se a gente fala da Páscoa como um todo, acho que a Páscoa pode ser também uma primeira porta de entrada ali dentro para o cara entrar no mundo do pescado como um todo. Não é, a gente gosta e ama bacalhau, mas tem outros, o Quaresma como um todo, né? Quaresma começa na quarta-feira de cinzas. Ali dentro, as pessoas já... É muito doido isso daí. Muda o mindset da pessoa e fala, não, preciso comer peixe. Preciso comer peixe. Tantos excessos também, né? Depois preciso pagar meus pecados, exatamente. Então, assim, é a hora do cara, você não vai comer peixe... Tem gente que faz, 40 dias, mas você tem 40 pescados, um por dia. Legal. Dentro da Swift você encontra um para cada dia de pescado, se você quiser fazer. Boa. Aproveitando, né, para a gente terminar num clima positivo aí, legal. A Semana Santa foi boa. Foi boa, graças a Deus, assim, a gente fez um trabalho muito forte. Queria até agradecer a toda a equipe da Swift como um todo, tá? O pessoal de loja, o pessoal do marketing, o pessoal da distribuição, o pessoal do recebimento, a gente fez um trabalho aí muito bacana. As pessoas se dedicaram muito para entregar uma boa Páscoa para o consumidor como um todo. Acho que quando o time se une num objetivo, a gente consegue dominar uma sazonalidade. A gente consegue trazer esse sentimento de pertencimento para dentro da categoria. Eu acho que a gente deveria, o varejo como um todo, começar a enxergar um pouco mais essa questão assim, poxa, o peixe não é só Quaresma, o peixe é o ano inteiro. O que a gente pode fazer como um todo para o pescado se tornar relevante durante a época toda? A gente até falei no painel se eu estiver falando muito, você me avisa, tá? Não, fica à vontade.
gente Tenho falou, certeza que o pessoal quer a ouvir. gente falou muito isso no painel da Seafood, inclusive Seafood Show. da Seafood Show, que inclusive eu até abri um fornecedor lá, Olha aí. num bate-papo. Ah, Seafood Show sempre gerando negócio, pessoal. Como é que a gente faz o pescado se tornar o ano inteiro? Então, poxa, a gente está numa época, por exemplo, de frio agora. Eu sei que essa matéria vai ficar o ano inteiro, mas ela está sendo gravada aqui numa época de fria. Mas sim, a gente tem cação, a gente tem postas ali dentro, a gente pode fazer pescados assados. Então dá para colocar o peixe no frio. Porque a gente tem uma queda tão brusca depois da quaresma nisso daí. Então a gente tem que mostrar para o cliente. Então a gente tem que pensar como um todo. Time do marketing, time da distribuição, o que eu posso fazer de loja, escutar a loja, o que a gente pode fazer, até no fresco, o que a gente pode fazer para vender mais numa época tão desafiadora. As pessoas querem comer, mas às vezes é cultural. Ah, não, agora é a hora de comer outra proteína, é hora de ficar... Não, vamos colocar o pescado. Então, a gente fala assim, a Páscoa foi boa? Foi muito boa. Mas não é só Páscoa, o peixe não é só Páscoa. O peixe é o ano inteiro, a gente tem que colocar isso. O Brasil, a indústria como um todo, você ajuda muito no setor de pescado, já cansei de falar isso, você que deveria ser o embaixador de todo mundo aqui dentro. Todo mundo tem algum problema, vai chamar já chama o Ricardo. Ricardo, Não, tem que trazer solução, não me traz problema não. E mostrar como o pescado é importante. Então a gente já faz ações ali na Semana do Peixe, que é uma semana que a gente fala que é o início do calor. Então a gente é o pontapé inicial do calor. Então as pessoas vêm e já estão associadas o pescado a temperaturas quentes. A gente também tem que pensar ele nas temperaturas frias. Senão a gente quebra a indústria também. Claro. Daí o que acontece? A indústria chega na época de alta, ele quer subir o preço, daí chega na época de frio, que quer abaixar o preço porque ele precisa pagar as contas. Poxa, por que será que a gente não consegue fazer uma coisa perene o ano inteiro? Então a gente tem que ficar pensando, quebrando a cabeça. Eu acho que o varejo como um todo precisa se unir. A gente ainda briga muito entre si, o cara do cultivo versus o cara da pesca extrativa versus o cara dos frutos do mar. As suas tribos, eu falo que o pescado tem suas tribos, assim, mas eu acho que a gente tem que pensar primeiramente, antes de brigar entre as suas tribos, a gente tem que pensar num bem maior, cara. A gente está falando de pescado como um todo, a gente tem que atender todo mundo. Então, se a gente parar com essas brigas de tribos, a gente consegue sempre ganhar maior relevância. Eu sei que é diferente de você falar de outra proteína, que às vezes é uma ou duas, quiçá três. A gente tem uma infinidade de tipos e espécies e sabores, enfim. Mas eu acho que a gente tinha que ser um pouco mais profissionais ali. Vamos abaixar um pouco a guarda, vamos ver o que a gente pode... O que a cadeia de pescado, o que a indústria, o que o varejo precisa fazer e escutar o cliente para a gente se tornar relevante no mercado. Acho que essa é a grande questão. Maravilha. Pessoal, quantos aprendizados, hein? Hoje foi espetacular. Papo com o Felipe aqui, muito enriquecedor. E eu sou dessa tribo aí também, eu sou da tribo do pescado. É isso aí. Sou da tribo de nenhuma das tribos aí, sou de todas elas. E eu sei que você também é, porque a gente quer crescer a categoria. Né? Ainda tem espaço, como você falou. E a Seafood Brasil também é uma plataforma para ajudar a fazer isso, assim como a Seafood Show Latinoamérica. É isso aí. Por isso estamos cercados aí de bons parceiros, bons amigos e ótimos relacionamentos aí como esse aqui com o Felipe. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Felipe. Foi muito legal estar aqui com você. Eu adorei. Eu queria agradecer a todos aí que nos acompanharam nesse episódio. Curtam a gente, compartilhem esse conteúdo, sigam a gente no YouTube e também no Instagram. E pessoal, em outubro temos um encontro marcado na Seafood Show Latinoamérica. Esse foi um episódio com o apoio da Apas Show. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Este episódio é patrocinado por Apas Show.